Fala meus queridos, beleza? Aqui quem fala é o Kevin e hoje estamos aí para começar um conteúdo magnífico da biologia chamado de botânica. Antes de começar minha aula, se inscreva aqui no canal, tá? E coloca aqui um like, beleza? Jovenzinhos, vamos lá! Lembrando, qualquer dúvida, manda aqui no fórum ou manda lá no Instagram, Kevin Hoover, tá? Jovens, hoje para a gente começar a estudar botânica, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, a botânica é o estudo do reino planteiro. O que eu preciso para ser do reino planteiro? Eu preciso ser eucarioto e pluricelular. Então, eucarioto, lembra, tem núcleo, pluricelular tem mais de uma célula. Eu preciso ter parede celular de celulose. Então, essa parede celular, que é o que recobre a minha membrana plasmática, ela é feita de um polissacarídeo chamado de celulose. Eu preciso ter reserva vegetal, reserva de amido, tá bom? Que é a reserva vegetal. Então significa que como que ele guarda a energia para depois, através de amido. E além disso eu tenho que ter clorofila A e B. O que significa ter clorofila A e B? Eu sou fotossintetizante e eu faço fotossíntese com fotossistema 1 e fotossistema 2. Jovens, além disso tudo, a gente vai perceber que esses caras, eles têm uma reprodução através de um ciclo que a gente chama de haplonte-diplonte ou haplodiplobionte, tanto faz. O que significa isso? Haplonte vem de haploide, que é aquela letrinha N, lembra disso? Então, haploide tem um conjunto só de cromossomos. Diploide tem dois conjuntos de cromossomos, tá? Um ciclo que é haplodiplobionte significa que tem indivíduo que é haploide e diploide. Como assim, Kevin? Então esse cara ele não tem só uma fase de vida? Não, ele tem dois modos de vida. Ele tem um modo haploide e um modo diploide. Por exemplo, queridos, você só vai ver humano como? Você só vai ver humano diploide. Pô, vai ter alguma parte do humano que é haploide? Parte não, querido. Você vai ter produção de células gaméticas, por exemplo, que é haploide. Agora você não vai ter nenhuma parte completa do humano que vai ser haploide, porque a gente é indivíduo diplonte, então totalmente diploide. O vegetal, você vai analisar ele, você vai perceber que tem uma parte dele que é haploide e uma outra parte que é diploide. Elas podem coexistir ou não, beleza? Queridinhos, vamos entender isso aqui mais de perto. Como é que funciona esse ciclo? O indivíduo haploide, ele produz gametas. Esse gameta, ele é haploide também. Aqui a gente já tira uma informação bastante interessante. Se eu tenho um indivíduo haploide produzindo outra célula haploide, então esse processo ele é mitose. Toma bastante cuidado, porque a gente produz gametas por meiose. Então muitas vezes vocês colocam na cabeça de vocês que meiose só produz gameta e pronto, acabou. Então todo gameta é produzido por meiose, mas a gente tem que tomar cuidado com os vegetais, ok? Esses gametas se encontram e aí eles formam um zigotinho. Tá? Zigoto é a primeira célula, a célula ovo. Esse zigoto ele vai fazendo mitose, 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 virando um embrião, virando um indivíduo. Então aqui vai ter mitose de novo, até virar um indivíduo que é diploide. Esse indivíduo diploide ele vai produzir células haploides, chamados de esporo. Se eu sair de diploide e fui para haploide, então significa que aqui eu tenho uma meiose e não mais uma mitose. Então, Ezinho mitose, Rzinho meiose. Fechou? Então tem aqui uma meiose e forma esporo. Esse esporo chega geralmente no solo e começa a germinar. Quando ele germina, isso significa mais mitose e ele forma o nosso indivíduo haploide, certo? Sabe qual que é uma das coisas que o vestibular gosta muito de cobrar de vocês? Jovens, se eu falo isso tudo que eu falei até agora, eu posso estar falando de uma planta ou posso estar falando de uma alga verde. Ou seja, queridos, as algas verdes, elas também passam por todo esse processo. Então, o que diferencia uma alga verde de uma planta de tal forma que eu não posso colocar ainda, né, a alga verde dentro do reino planteiro? Jovens, uma coisa só. Vocês percebem que aqui eu tenho gameta feminino e masculino? As algas, elas jogam os dois gametas para a água e eles se encontram ali na água. As plantas não. As plantas, queridos, o gameta masculino viaja até o gameta feminino. Ou seja, a fecundação ocorre dentro do organismo feminino. Se a fecundação ocorre dentro do organismo feminino, aonde que está surgindo esse zigoto? Aonde que está surgindo o embrião? Dentro do organismo feminino. Então a gente fala que aqui o embrião ele não é solto igual nas algas. Aqui o embrião ele é retido. Retido aonde, Kevin? No gameta feminino. Fechou?
Então ele é retido ali no organismo feminino. E isso é de suma importância. Pô, então o que diferencia uma briófita, que é o primeiro filo vegetal que a gente vai falar, de uma alga verde, um embrião retido, pronto, e acabou. Não pode errar essa. Jovenzinhos, quando a gente estuda de fato o reino plantae, a gente vai estudar 4 filos: briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. O que a gente fala muito desses 4 filos? Primeiro, a gente começa sempre tentando te localizar no mundo. Então, por exemplo, quando a gente fala de briófita, a gente fala briófitas, o maior exemplo é o musgo, porque provavelmente você já viu algum musgo, então você vai conectar essas informações. Pteridófita é uma samambaia. Ah, não, beleza, já vi uma samambaia, então já sei o jeitão ali dela. Pô, gimnosperma é o que, queridos? É pinheiro, então você já vê aquele negócio. Angiosperma, flor, pronto, tá? Então a gente começa sempre falando de alguma coisa que você conhece. Mas o importante mesmo desses filos é você estudar 2 coisas, que é o jeitão, que é a morfologia dele, então como que ele se parece, como é que ele é organizado, e a reprodução, porque ali na reprodução é onde eu vou ter o que, gente? Onde eu vou ter as alteraçõezinhas, tá bom? Então vem comigo, vai ser bem interessante. Jovens, quando a gente fala do nosso primeiro filo, das nossas queridas e amadas briófitas, o que a gente precisa entender? Primeiro, a gente precisa entender que o jeitão do meu musgo, ou o jeitão da minha briófita, ele é basicamente, queridos, um jeitão de gametófito. Quer ver o que é um gametófito e o que é um esporófito? Preste atenção numa coisa. Está vendo que esse indivíduo haploide, ele gera gameta? Então, esse indivíduo que gera gameta, a gente vai dar um nome para ele. O nome dele vai ser gametófito. Olha que nome fácil. Fito, indivíduo. O gametófito, então, é um indivíduo que gera o quê, queridos? O gameta, não tem erro não. Você está vendo que esse indivíduo gera esporo? Qual será que vai ser o nome dele? Esporófito. Então, esporófito vai ser um indivíduo que gerou o quê, gente? Que gerou o esporo, tá? Da mesma forma que a gente usou fito para o indivíduo, queridos, é muito normal a gente usar anjo para a estrutura. Então, por exemplo, se eu chegar para você e falar de gametanjo, gametanjo é a estrutura do gametófito que produz gameta. Pô, Kevin, agora ficou confuso. Calma. Pensa comigo, queridos. Eu, Kevin, eu sou homem, concorda comigo? Se eu sou homem, eu produzo espermatozoide. Pô, é o Kevin inteiro que produz espermatozoide? Não. É a gônada do Kevin que produz o quê? O espermatozoide. Então, a gônada é a estrutura produtora de espermatozoide. Concorda comigo? Aqui é idêntico, tá? Então, o Kevin, o indivíduo todo, legal, ele vai chamar o quê? Gametófito. Mas qual que é o nome da estrutura que produz o gameta? Vai chamar gônada? Não, vai chamar gametanjo. É até mais fácil que gônada, né? Então, gametanjo é a estrutura que produz gameta. Pô, Kevin, então qual que é o nome da estrutura que produz esporo? Esporanjo. Então, não tem erro. Lembra que a gente falou que o embrião era retido no organismo feminino? Você vai encontrar embrião retido no gametanjo feminino. Por quê? Porque é lá onde tem a fecundação. Aonde que o filho fica dentro de uma mulher, queridos? Fica dentro do útero. Por quê? Porque foi lá onde teve a fecundação. Simples assim, tá? Queridinhos, vem comigo. Quando a gente fala de briófita, a gente vai perceber que o jeitão da briófita, ele é basicamente assim, ó. Que eu estou desenhando aqui, um musgo. Tem outras, Kevin? Tem. Por exemplo, tem as hepáticas, elas são bem conhecidas também. Mas o musgo, de longe, é o mais conhecido. Musgo é uma briófita folhosa, porque a gente tem aqui, né, essa estrutura fotossintética diferente da estrutura de sustentação. A gente não chama isso aqui de raiz caulifolha ainda, porque briófita, como não tem vasos condutores de seiva, eu não posso chamar de raiz caulifolha. Mas a gente chama de rizóide, cauloide e filóide. Tá? Então aqui parece uma raiz, parece um caule, parece uma folha, mas é rizóide, cauloide e filóide. E isso tudo, queridos, ele vai compor uma estrutura que a gente chama de gametófito. Então, pera lá. Se quando eu falo de um musgo, quando eu vejo um musgo, eu percebo que eu estou vendo é um gametófito, qual que é a fase duradoura de uma briófita? Um gametófito. Qual que é a fase que dura mais tempo? Gametófito. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Por quê, queridos? Porque a briófita é a única que tem o gametófito como fase duradoura. Todas as outras é esporófito. Então, estou vendo uma samambaia, esporófito. Estou vendo um pinheiro, esporófito. Estou vendo um girassol, esporófito. Estou vendo um musgo, gametófito. Toma cuidado com isso, tá bom?
Jovenzinhos, esse gametófito aqui, ele quando é fecundado, ele gera um zigoto, e o zigoto gera um esporófito. Então o gametófito feminino, quando fecundado, ele vai gerar uma estrutura em cima dele, certo? Essa estrutura aqui parece aquele Pokémon, né? Bellsprout, já ouviu falar dele? Mas, queridos, essa estrutura aqui a gente chama de esporófito. E o esporófito é exatamente a estrutura que vai gerar esporos, beleza? Então você vai ver aqui haste, cápsula, calíptra, que é a pontinha, e isso aqui vai abrir para gerar os esporos. Pô, Kevin, a reprodução da briófita é muito difícil? Não, queridos, na verdade, em botânica, a gente tem um trauma às vezes com reprodução e não tem motivo, jovens. Internalizou isso aqui, fechou, morreu, você aprendeu a reprodução daqui para a eternidade. Então, quando se fala da briófita, o que você vai perceber? Você tem indivíduo haploide, gametófito. Esse gametófito ele tem estruturas aqui, masculinas e femininas. Lá na sala de aula a gente vai ver que é o arquegônio, e o anterídeo. Eles vão produzir gametas, oosfera e anterozoide, certo? O anterozoide viaja em que, gente? Em água. Então aqui é super interessante você lembrar que a dependência de água para a reprodução ela é muito alta. Por isso que você não vai ver musgo em lugares secos. Musgo precisa de umidade pra caramba. Então é muito normal você ver perto de cachoeira. É muito normal você ver em tronco de árvores que tem uma umidade muito grande. Então musgo lembra de umidade, tá bom? Então, queridinhos, bastante água e é o que acontece. Ele consegue viajar até o gameta feminino. Chegou lá, vai produzir quem, gente? O esporófito. Ali no esporófito gera esporos. O esporo vai para o solo e começa a germinar. Germinou, queridos, vai vir uma estrutura que a gente chama de protonema e aí posteriormente já tem um indivíduo haploide ali que é o gametófito. Beleza? Por hoje é só isso, queridos. Beijo, um queijo para vocês. Até aí a semana e se cuidem. Tchau, tchau.